A paz de Deus, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Vamos continuar o estudo da Palavra de Deus. Gênesis capítulo 41. Vamos ler com a ajuda de Deus e do seu bom Espírito. Faraó põe José como governador do Egito. E disse Faraó a seus servos: Acharemos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Então nós vimos aqui que Faraó está honrando a José, porque José ele tinha um conhecimento. Então, você que lê a palavra de Deus, não deixe ninguém humilhar você, não deixa ninguém te deixar triste, porque você tem algo tão especial, algo tão incrível, que no momento certo, quando você abrir sua boca para falar da palavra de Deus para a pessoa que está precisando, eles vão ver o quanto que você é sábio. E essa sabedoria que Deus te deu pela sua palavra e pelo Espírito Santo do Altíssimo, ela vai fazer diferença na sua vida. E não importa se você está preso, se você está na prisão, não importa se você está passando por uma prova, não importa se você está numa enfermidade, não importa. Quando você tiver ciência do poder da palavra de Deus na tua vida e você confessar com a tua boca, falar a palavra de Deus para quem está ao seu lado ou para você mesmo, se você está doente, pregue o que está escrito na palavra de Deus sobre cura e creia nisso e Deus vai te dar a libertação. Se você está na prisão, lembre que a palavra de Deus está escrito que nós devemos nos lembrar dos presos como se estivéssemos presos com Ele. Então Deus, Ele não se agrada de quem está preso. Ele quer que todos venham se arrepender. Você que cometeu crime, está na prisão, se arrependa. Deus vai te dar liberdade, vai te dar uma nova chance. Fique em paz e confia no teu Senhor. Você que está passando por uma prova, uma causa difícil, confie na palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus e creia que ela é poderosa para te libertar de qualquer situação que você esteja passando. Porque José, ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi jogado no cárcere, numa prisão, mas agora o faraó chamou ele pelo nome. O faraó chamou ele pelo nome e o trouxe e deu um cargo para ele. Ele fez a barba, trocou suas vestes, se apresentou com roupas novas diante do faraó. E o faraó vai pegar o anel dele e vai colocar na mão, no dedo de José, e vai lhe dar autoridade sobre todo o governo. Deus quer te chamar. Jesus Cristo quer te chamar. Quando Jesus Cristo voltar, Ele vai te chamar pelo nome. E suas vestes vão ser lavadas no sangue do Cordeiro. Você será transformado. E você subirá até os altos nas nuvens e se encontrará com Cristo. E Cristo te dará uma coroa. E você vai ceiar com Ele. E você vai ter vida eterna. Isso aqui simboliza muito a volta de Jesus. Não importa onde você esteja, o que você está passando. Jesus quer te libertar, Jesus quer te chamar pelo nome, Ele quer trocar suas vestes, Ele quer te honrar, Ele quer te dar autoridade sobre povos e nações. Continua servindo a Deus, a Jesus Cristo, e se você não for honrado nessa vida, você será honrado na eternidade. Confia, tenha essa esperança. Vamos continuar a leitura? Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir os vestidos de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém, sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó, e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos 7 anos de fartura e mãos cheias.
e ajuntou todo o mantimento dos 7 anos, e houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito, Manassés, porque disse Deus, me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios, ide a José, o que ele vos disser fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento, e vendeu os egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito, e todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Então nós vimos aqui que o sonho que Deus deu a Faraó e que José interpretou se cumpriu, que começou os 7 anos de fartura e José, governador do Egito, começou a estocar os alimentos, né? E quando veio a fome, ele começou a vender. Ele vendeu aos povos vizinhos e também ao povo egípcio, cobrando o valor certo. E mais para frente nós vamos ver que quando acabou o dinheiro, eles começaram a vender até as terras. E assim o faraó enriqueceu muito, ficou muito grande. O Egito ficou muito forte. Nós estamos passando por um período semelhante. Todas as nações do mundo estão passando por estiagem. Os países do norte estão passando por estiagem. Estão passando tempos difíceis de guerra. E o celeiro do mundo é o Brasil. Nosso país é o que tem as terras férteis. É uma benção. Nosso país é abençoado por Deus. Então está todo o mundo olhando para o nosso país. Então a gente tem que confiar em Deus que nunca falte alimento aqui. Mas se vier faltar alimento, devemos estocar, tá certo? Só que a palavra de Deus aqui, até eu vejo muitas pessoas estocando alimento, pensando, se planejando para o futuro, pessoas que estudam bastante o Apocalipse, elas percebem que os tempos são difíceis e que está se aproximando algo grande por aí, né? Então eu vejo muitas pessoas estocando alimentos. Eu tinha essa dúvida no meu coração, será que eu devo estocar? Aí eu orei ao Senhor, aí a gente faz culto familiar aqui em casa, né? Aí antes de eu pregar a palavra para meus filhos, né? Veio a imagem na minha cabeça de Jesus falando para os discípulos, né? Que não se deviam preocupar com o que vestir, com o que comer, porque Deus não deixa faltar alimento para as aves do céu, não deixa ninguém sem roupa, né? Porventura virá um filho pedir ao pai pão e ele te dará pedra? Vós que sois mais, saber dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais ao seu pai que estás no céu, né? Então, a gente não tem que se preocupar com essas coisas de alimento, de estocar, tá certo? Porque o nosso Senhor, a gente tem que se preocupar em fazer a vontade de Deus. Se nós estivermos fazendo a vontade de Deus, Ele não deixa faltar pão aos justos, tá certo? É escrito na palavra. Eu nunca vi um justo mendigar o seu pão. Então, confie em Deus, e Deus honrará vocês, tá certo? Quem tem condição, lógico, se tem uma condição de comprar alguma coisa e deixar sobrando alguma coisa assim, na emergência, é sempre bom ter alguma coisa, né? Tem pessoas que gostam de fazer compra do mês e deixar uma parte estocada, né? É sábio fazer isso, não estou dizendo que é errado, não. Quem quer fazer, faça. Só que não, quem é cristão, quem confia em Deus, quem tem fé em Jesus Cristo, não fica preocupado com o futuro, tá certo? Porque o futuro estará na mão dele e nós devemos só fazer o presente. Faz o bem hoje, ama teu próximo hoje, serve a teu Deus hoje. E Deus vai preparar um futuro perfeito para vocês, tá bom? Então confie em Deus. Então José aqui, ele foi precavido, Deus deu a sabedoria para ele, discernir o sonho e juntou durante esses 7 anos alimento e depois vendeu e enriqueceu muito a Faraó. Então aqui a palavra de hoje nós aprendemos que Jesus Cristo quer te chamar pelo nome, quer te dar vestes novas, quer colocar o anel de autoridade no teu dedo, como o Faraó fez com José. Assim Jesus Cristo fará com você se você for fiel até o fim
e quando Jesus voltar, ou se você morrer antes, você terá essa honra, tá bom? Tá certo? Essa é a palavra de hoje. Deus abençoe a vida de todos vocês. Deus seja louvado.